ao Mestre Jesus, agradecendo a presença dos amigos espirituais que nesse momento se encontram em nossos lares, nos envolvendo com vibrações de amor e carinho. Que Jesus possa, nesse momento, envolver a nossa irmã, não só ela, mas todos que estão naquele ambiente e precisam da ajuda espiritual. Que a espiritualidade possa envolver a todos que lá estão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Bom, nós vamos continuar no capítulo 8, né? Bem-aventurados que têm puro coração. E hoje nós vamos dar a instrução dos espíritos: deixai que venha a mim as criancinhas. Deixa eu fechar o áudio da minha mãe. Bom, esse item 18 ele é bastante interessante, como todas as partes do Evangelho. Mas esse vem trazer algumas informações para nós que é preciso que a gente se lembre que nós estamos num planeta de provas e expiação, que todos nós, quando lemos aquelas partes do livro dos Espíritos, aquelas questões, aonde nós vimos que não é dado a tudo nós sabermos, é gradativo, de acordo com a evolução. E agora, na instrução dos Espíritos, ele vem nos explicar, né? O Cristo vem nos falar o que ele quis dizer, né? A espiritualidade vai nos dar informação agora nas instruções dos Espíritos, o que ele quis dizer, o deixar que venha a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, onde não incluía na categoria superior da razão e da vontade que exerce em torno dela e por ela. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles empezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do espiritismo, que a seu turno atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhado a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados os erros, se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol
no cume dos montes, João Evangelista, Paris, 1863. Quando a gente olha esse texto, eu fui lendo e enfatizando algumas partes para que a gente tenha ideia da profundidade que tem esses ensinos. Quando a gente olha, qualquer um de nós aqui, né? Vocês podem olhar para mim e falar assim, nossa, o Dalmo tem entendimento. Isso não significa nada, né? A gente tem um entendimento, mas quando vai para a prática, a gente muitas vezes vacila. O Cristo sabia dessa situação, porque ele várias vezes juntos, né, com os apóstolos, quando os apóstolos perguntavam, por que nós não conseguimos afastar os demônios? Ele mesmo falava, homens de pouca fé. É nessa condição que, se nós olharmos para nós, dentro, né, do conhecimento que tinha o governador do orbe, nós não somos nada. Então, quando ele fala assemelhar a crianças que está ali caindo e levantando, aprendendo a andar, ele compara todos nós, vacilantes que somos, dentro das provas, dentro das vicissitudes da vida, a gente acaba tropeçando e caindo. Até mesmo, né, quando eu estou lendo, eu estou explicando essas partes, muitas vezes aqueles que olham e vejam e pensam que eu estou falando para vocês. Na verdade, eu estou falando comigo mesmo. E aí a gente vai ver que a profundidade dos espíritos encarnados nesse planeta de provas e expiação está condicionado a ambientes de aprendizado, a condições, né, que o espírito é submetido a provas, a expiação, aonde a lei de causa e efeito age. E aí, a gente tem que ver um outro ponto de como que se organiza tudo isso. Eu me questionei uma vez, quando a gente vai ver a tríade, né? Nós estamos entre a ciência, a filosofia e a religião. Quando nós vimos toda a parte científica da Gênesis, ele explicando todos os mecanismos, nós vamos perceber que por trás dessa organização física há uma inteligência que age instintivamente, comandada por uma força superior. Aí eu vou lá na questão número 1, e Kardec vai lá, o que é Deus? Aí os espíritos respondem, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, quando nós olhamos, tá, a figura do Mestre Jesus como modelo e guia, uma outra parte que ele colocou e nos fala da seguinte forma, vós sois deuses e pode fazer o que eu faço e muito mais. Porque Jesus sabia da capacidade que nós tínhamos, mas ela era limitada à condição evolutiva que cada um de nós estávamos submetidos. Então, ali, Jesus já estava dando explicações aonde ele também fala que ouçam aqueles que têm ouvido de ouvir, que vejam aqueles que têm os olhos de ver. Ele já falava da condição evolutiva
do espírito que seguia uma linha de evolução e que partia da mesma forma que uma criança vai crescendo, aprendendo a andar e caminhar. Uma outra parte interessante, né, que até nós ouvimos ontem no estudo no centro, e eu fiquei ouvindo, né, e fazendo as minhas observações, e numa das observações que eu fiz, né, foi a questão do espírito, né, que vai gradativamente absorvendo os ensinamentos de acordo com o seu conhecimento. De acordo com o seu conhecimento. De acordo com as suas necessidades. De acordo com a sua capacidade. E muitas vezes aqui na Terra, nós criticamos ou falamos e não analisamos a nossa postura frente àquele que está ali falando. O outro ponto mais interessante, que os espíritos que estavam libertos, desmaterializados, de nada abala ele a condição que o espírito está submetido. Nada. Ele nos olha, ele nos vê, vê as nossas fragilidades, e aí aquela fala do Cristo, na hora que ele estava sendo apedrejado, cuspido, o Cristo pega e olha para o céu e fala: perdoe, Pai, que eles não sabem o que fazem. Então, são pontos, algumas observações que nós temos que passar e fazer reflexões diariamente. Porque se eu ajo numa posição aonde eu critico, eu falo, eu não respeito, o que vai acontecer com os espíritos que estão do outro lado, materializados ainda, estão fora da carne, mas vivem numa situação, tá, que se aproximam de nós através de pensamentos e atitude? Como que ele vai se afastar de mim se eu tenho o mesmo de pensamento e de vibração? Mas eu estou falando isso porque os espíritos também que vejam respeitam esses companheiros. Mas quando Cristo enfatiza na leitura e vê o estágio evolutivo, ele sabe que o caminho, o único ponto, é a instrução que entra para colocar para esses irmãos a situação que eles estão inseridos e qual o motivo que une o encarnado e o desencarnado. Então, é nessa questão que o estudo ele é muito importante para esclarecimento do encarnado e, logicamente, do desencarnado. Porque vai chegar num ponto que o espírito vai ver, falou, peraí, o que esse rapaz está falando é muito sério. Eu já li, já ouvi essa parte que ele está lendo, mas eu nunca fiz essa analogia. Eu agora consigo entender. Logicamente, se eu entendo, eu vou seguir meu caminho. Eu vou com Jesus. Eu vou com os espíritos amigos. Mas que o colega, o irmão que está ali lendo, saiba que essa doutrina de luz, ela traz reflexões, ela traz pontos que precisam ser analisados e observados
por aqueles que buscam a essência dos evangelhos, da explicação dos espíritos, que passaram pelo mesmo processo. Então, é nessa questão que entra, tá? E que é aí que muitas vezes nós aqui encarnados achamos que estamos livres, e aí nós vamos perceber. Sai um, vem dois. Sai dois, vem três, quatro, cinco. Porque a resposta está na leitura dos evangelhos e, logicamente, na prática. Mas por que eu estou falando isso? Qual era o início? Deixar que venham as minhas criancinhas. Então, quer dizer que todos nós que dizemos que sabemos, somos comparados a crianças? Sim. Todos nós que sabemos do livro dos médiuns, da Gênese, do Evangelho, frente à luz da doutrina dos Espíritos, nós somos comparados a crianças ainda? Sim. Para ser mais claro para vocês, para nós entendermos melhor, somos comparados como crianças dentro da doutrina espírita, que estamos aprendendo, engateando, depois vai andando, e assim por diante. É mais ou menos isso. A coisa é tão profunda que aquele a quem nós olhamos, que lê com clareza, que fala bonito, ele está falando com ele mesmo. E esse eu que habita um espírito que está dentro desse corpo, sabe que a jornada é longa do espírito imortal a caminho da evolução. Outro ponto bem claro, só para vocês terem uma ideia: 2000 anos para um espírito é muito pouco. Mas aí vão perguntar assim, Bezerra de Menezes, Divaldo, Chico, nós não sabemos o grau de evolução desses espíritos. Mas basta olharmos para cada um de nós e as nossas atitudes, nós vamos ver que nós estamos, quando a gente analisa a nossa postura, a gente vê que ainda estamos lá naquela condição dos homens das cavernas. Basta um pisar no nosso calcanhar que a gente solta e mostra o que a gente é. São nesses pontos, né, que os espíritos nos olham e falam assim: vocês vão enganar quem? Então somos crianças ainda, frente a essas leituras que nós fazemos no Evangelho. Somos crianças ainda que não desenvolvemos ainda a inteligência completa e precisamos vivenciar experiências humanas para apagar as sombras que existem dentro de nós. O único meio de apagar foi aquela pergunta que Kardec fez aos espíritos: qual o meio mais rápido de evoluirmos? Os espíritos vai responder: reencarnar. Então, são questões que nós chegamos numa época que as observações, principalmente naquelas partes das vicissitudes da vida, onde os espíritos falam que os problemas maiores que nós estamos enfrentando é da atual encarnação. O que ele fala no texto lá, que nós estamos acabando de ler? Que é preciso a gente ter boa vontade, é preciso entender. Nós temos tudo hoje. Temos uma dor de dente, a gente vai ao médico. Tem um problema, procuramos a medicina,
dá o remédio. Mas aqui Jesus está falando com o espírito imortal. E o único meio de nós nos curarmos é buscar o médico das almas, Jesus. Quantos espíritos estão do outro lado sofrendo pior do que uma dor de dente? Situações que é difícil ele se desvencilhar do plano material, quantas dores não estão sentindo? E o único meio é a gente saber como funciona, que era isso que o Cristo falou. É buscar entender os mecanismos de funcionamento. Como que é esse sistema? O que essa doutrina está falando? O que eu estou falando? O que os espíritos estão falando ali? E aí eu vou entender que eu tenho que cuidar do espírito que habita esse corpo. E que esse espírito que habita esse corpo, ele tem que cuidar também da matéria, que é um templo. E esse templo, quando o espírito é esclarecido e ele entende, ele vai saber que Jesus, que comanda toda essa organização planetária, o enviado de Deus, vem nos alertar a responsabilidade de nos desmaterializarmos, de vivermos as experiências humanas e fazer as observações necessárias para que a gente possa sair daqui melhor do que chegamos. E aproveitar cada situação para que a gente veja como um degrau, né? Uma escada que é cada momento que nós ultrapassamos é porque nós vencemos as sombras que habitam dentro de nós. É nessa situação que nós vamos ver a evolução espiritual de cada um. Então, deixar que venham a mim as criancinhas, pois tenho leite que fortalece os fracos. Deixar que venham a mim todos os que tímidos e débeis, que necessitam do amparo e consolação. Deixar que venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Olha lá. Deixar que venham a mim todos os que sofrem, para que a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura das suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano, que possui tão grande virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e a cicatriza? É o amor, é a caridade. Você possuis esse fogo divino, que é o que podeis temer? Direis a todos os instantes da vossa vida: meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. E se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porquanto é para o bem. Eu sei que a tua mão só sobre mim se abate. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua criatura fraca, dá-lhe o coração as alegrias sãs. Bendito seja ainda, mas faça que o amor divino não lhe fique amadoado na alma, que incessantemente faça subir a teus pés o testemunho do seu reconhecimento. Se tendes amor, possuis tudo o que desejável na terra, possui raciociníssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades que vos odeiam ou persigam poderão arrebatar. Se tendes amor, terá colocado o vosso tesouro lá, onde os vermes e as ferrugens não o podem atacar, e vereis apagar-se de vossa alma o que seja capaz de lhe conspurcar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro que adeja nos ares já não se lembra da terra. Subireis continuamente
Subireis sempre até que vossa alma inebriada se farte do seu elemento de vida no seio do Senhor. Um espírito protetor, Bordeaux, 1861. Conforme eu estou lendo, eu lembrei de uma parte do Chico muito interessante. O Chico foi fazer uma visita junto com um amigo, num ambiente onde uma casa, um espírito ali vivia, um estado muito deplorável quando a gente via. Mas quando o Chico chegou na casa, antes dele chegar, ele viu uma luz tão grande na casa, né? E viu que aquele espírito que ali estava naquela situação deplorável, né? O Chico foi passado pela espiritualidade todas as informações que estava passando o espírito. Mas nada é por acaso. O Chico foi lá, né? Levou o conforto espiritual, levou ajuda material também. Parece que a pessoa estava, né, com ele, tinha alguma condição financeira e também ajudou. Mas também o Chico ficou naquela situação amargurado, porque a situação que aquele espírito estava sendo submetido ali, né, era uma expiação. E que nós muitas vezes, né, vemos que quando eu olho para mim, eu não tenho condição, eu sou comparado com uma criança. Também, Deus não dá fardos pesados a ombros fracos. E foi passado todas as informações, e o Chico começou a ir e ajudar, né? E quando o Chico chegava perto da cama, o Espírito falava, Jesus! Falava desse jeito. E o Chico guardou aqui. E a espiritualidade passando todas as informações para que o Chico continuasse firme e não se abatesse com o sofrimento daquela irmã. Então foi passando o tempo, o Chico foi ajudando e chegou o grande dia de libertação daquele espírito. E o Chico também, que fez todo aquele trabalho, né? Também seguia o seu caminho de ajudar outras pessoas. Olha lá o amor e a caridade que está falando. Um belo de um dia, o Chico chegou aquela moça, a coisa mais linda perto dele. E o Chico olhou, conversou com ela, mas não se lembrava. E ela falava para ele, Chico, não se lembrou de mim? Eu só esqueci o nome dela, tá? Mas ela falou assim para ele, Jesus! Quando falou assim, o Chico lembrou o nome dela na hora e falou, né? Eu falo assim, muito emocionado, porque ali já estava mostrando que aquele espírito já não era uma criança, era um espírito preparado, liberto, e que, através do amor do Cristo, da caridade do Chico, do amor que extravasava do Chico, né? O Chico foi lá e ajudou e amparou, e o Chico viu essa irmã linda, maravilhosa, toda resplandecente, do mesmo jeito que era a luz, né, que ele via em cima da casa. E aí a gente vê que nós não estamos sozinhos. Tudo que acontece, Jesus está conosco. E o amparo espiritual aqui na terra desses irmãos, gente, é tão grande, né? Por isso que nesse capítulo que a gente está olhando aí, né? A gente lendo e estudando, a gente vai ver que eles escolheram uma prova e quando escolhe, junto com eles vem todo um amparado. E o Chico fazia parte. Para vocês terem uma ideia, né? É contada essa história, se não me engano, está no YouTube, essa história, e eu li, fiquei emocionado. E o Chico também fazia parte, tá? Dessa condição de preparo dessa irmã para reencarnar naquela situação. Não foi por acaso que ele foi naquela casa. E aí toda aquela situação veio para fortalecer no Chico
a vontade e o trabalho mais puro de buscar no Cristo, que é o nosso modelo e guia, para trabalhar e se fortalecer cada vez mais. Que o Chico se tornou um gigante que veio junto de nós, exemplificando o verdadeiro objetivo do que tem essa doutrina dos espíritos. Provando que o Cristo continua firme do nosso lado, que a espiritualidade superior, quando nós olhamos que aqueles irmãos estão lá sozinhos, não estão. São espíritos preparados. E também não são crianças, são espíritos que vieram e que eu não tenho capacidade de vir nessa situação, por isso que é colocado, né, a questão da criança, e aí a gente vai perceber que cada um de nós estamos num campo de trabalho, estamos numa condição em que o espírito é submetido a campos de prova. Por isso que esse capítulo vem falar sobre isso. Por isso que o Chico relata, tanto nos livros, como também hoje tem o YouTube. Quando eu leio essa parte, gente, não é porque eu sou professor, não. E as leituras que estão hoje, elas são muito de audição, tá? E também de visão. Eu falei, pô, mas o Cristo, quando ele fala isso, eu entendo o que ele falou. Mas hoje, o campo que está muito mais é de ouvir e de ver. E aí, quando eu falo assim, mas o Cristo já sabia o que ia acontecer agora, isso aí é um fato. E aí, quando a gente vai ver que lá no plano espiritual, quando vai se estudar a história do Cristo, aparece tudo em telão, mostrando todas as informações, vendo o Cristo ao vivo e a cores, da mesma forma do que aconteceu há 2000 anos. Enquanto aqui nós estamos pela escrita e agora nós estamos chegando. Está indo até 2030, né? Esse dia eu estava falando que vai haver uma grande mudança, né? Nós vamos ter aí no planeta, essas inteligências já estão aí artificiais e vão trazendo dentro do contexto de leituras, transformando em vídeos. Tá? Porque as mentes de hoje, os espíritos que estão reencarnando, já estão, né, vindo, que já não são mais crianças, estão vendo o poder que tem hoje. Tá? Para quem lê o livro de Obsessão e Desobsessão de Sueli Caldas Schubert, vai entender o que eu quis falar, que eu estou falando, porque os trabalhos mediúnicos, né, que é tipo uma sala de cirurgia psíquica, é preparado no momento que o espírito vem, tá, com toda essa estrutura que eu estou falando, para que o espírito veja. Tá? E muitos deles falam, ficam até assim, né? Falam, mas isso aí, o que vocês estão fazendo? O que é isso? Porque o campo visual é muito mais fácil para o espírito ver e audição do que você está lendo. Não estou aqui falando, mas nós já passamos dessa fase. É o que está vindo agora. Para vocês terem uma ideia de onde está indo, o que o Cristo falava naquele tempo, e olha a coisa mudando hoje, a sequência. Então, são nesses campos que o Chico veio numa época, né? Ele era um espírito dotado de capacidade que foge ao meu entendimento. E aí nós vamos perceber que o Chico, as informações eram dadas para ele com muita clareza, né? E aquilo fortalecia dentro dele o desejo de trabalhar mais e mais. É quando o conhecimento também vem para nós, e eu sei da importância disso, do que vai ajudar os espíritos. Porque a doutrina espírita, quando bem entendida, ela é luz. Mal interpretada, ela é queda. Então, é nesses pontos que os espíritos do outro lado, eles veem falando, é tipo um trabalho de desobsessão muito melhor do que do processo que é do espírito chegar e, logicamente, passar pela mediunidade.
tá? Para vocês terem ideia. O que eu estou falando é muito sério dentro desse contexto, né, que nós estamos estudando aí. Bom, vamos lá para o livro dos médiuns, porque no livro dos médiuns a gente está estudando aí agora a psicografia, né? Nós estamos vendo a história, o que eu estou contando para vocês ali é o processo que vem, desde Kardec, quando começou a codificar, os mecanismos que houve para fazer toda a codificação, e ela foi melhorada. Ela foi melhorando porque os médiuns também aqui na Terra foram aperfeiçoando a escrita, os mecanismos para depois chegar, né? E nós temos aí o material como que o Chico, né? Quando eu fui na casa do Chico lá, que eu olhei assim, nossa, mas que letra linda, né? De todo aquilo que o Chico escreveu, aí o filho dele pegou e apontou para mim, não, a letra do Chico é essa daqui. Essas letras que você está vendo aí é as letras da escrita do próprio espírito que estava por ele psicografando. Mas a minha cabeça foi mais adiante, né? E aí aquilo que não pergunta, que muitas pessoas não perguntam e não questionam, e eu já sabia por que o Chico estava trazendo a letra especificamente, porque o Chico sofreu muito para dar a veracidade naquilo que ele estava escrevendo, para comparar depois, tem um nome, tá? A letra do espírito com o desencarnado, tá? E aí, quando fazia o teste, porque viu o teste, ia ver que a letra que o Chico ali escreveu era a mesma do espírito quando encarnado aí, os fatos. Então, isso tinha uma objetividade para que se ganhasse força no papel que o Chico estava desempenhando para trazer e, logicamente, fortalecer a doutrina dos espíritos na atual conjuntura que nós estamos hoje. Mas na situação que nós estamos hoje, aquela parte que nós demos lá no espírito, no evangelho, não creais em todos os espíritos, para ver que esses espíritos são de Deus, vocês vão perceber que os mecanismos hoje de mediunidade, ela não está só na escrita, ela está muitas vezes na intuição, por isso que nós temos que tomar muito cuidado, ver o animismo, estudar toda aquela parte, para a gente compreender. Hoje está mais difícil, porque quando nós lemos essa parte, mas como que eu vou compreender se esse espírito é de Deus? Então, aí a gente precisa hoje ver a dificuldade que nós já estamos hoje com todo esse material que nós temos aí hoje dentro da rede, dentro dos canais, que a gente vê que é muito difícil saber o que é fato e o que é fake. O que é verdade e o que é mentira. Tá? Então é preciso que a gente tenha o bom senso, que é isso que a doutrina espírita quer da nossa parte, que nós leiamos, façamos as observações necessárias e haja um equilíbrio para reter aquilo que tem de bom e ruim, porque senão a gente vai cair e vai criticar tudo aquilo que a gente vê. E aí a gente vai falar dos nossos irmãos, a quem nós chamamos obsessores. E, na verdade, a gente tem que ter o bom senso, analisar, buscar as informações, ter mais, né, analisar dentro de uma condição de buscar esse equilíbrio. É por isso que nós estamos reencarnados, submetido a esse campo de provas ou expiação, que é isso que nós estamos estudando. Então, nesse ponto que nós estamos vendo agora, na 157 nós paramos. Chamamos psicografia indireta a escrita a ser obtida em contraposição à psicografia direta ou manual, obtida pelo próprio médium. Para se compreender esse último processo, é mister levar em conta que se passa na operação. O espírito que se comunica atua sobre o médium, que debaixo dessa influência move maquinalmente o braço e a mão para escrever, sem ter, pelo menos, o caso mais comum, a menor consciência do que escreve.
do que ele escreve. A mão atua sobre a cesta e a cesta sobre o lápis. Então, a cestinha, o lápis era colocado ali no centro da cesta, né? E aí ela se movimentava, tá? E aí aparecia, formava-se as letras, depois da junção, formava as palavras. Assim não é a cesta que se torna inteligente. Ela não passa de um instrumento manejado por uma inteligência, não passa realmente de uma lapiseira, de um apêndice de mão, de um intermediário entre a mão e o lápis. Então, a cestinha essa era só para equilibrar, mas o espírito estava atuando aonde? Na mão do médium. Então, aí ali fazia toda essa situação. Se eu pegar aqui a caneta, eu vou atuar. Então, se o médium sabe escrever, os espíritos também vão atuar, né? E ali ele vai escrever. Foi assim que aconteceu com o Chico, né? O Bacelli, né? Muitos médiuns psicógrafos, né? Que a gente conhece aí, que tem. E a escrita é rápida, né? Quando eu vi lá escrevendo lá, falei, nossa, e o Chico também, né? Só tirava, vinha outro, né? Era um monte de lápis ali, as pessoas apontando, pegava outro e escrevendo. Então, naquele tempo, já era mais difícil, porque foi-se o médium aperfeiçoando e a espiritualidade que assistia tudo isso era um processo, tá, gente? Como se tem hoje, tá? Para chegar até hoje. Então, hoje vocês sabem que é mais fácil, mas naquele tempo, quando vocês vão olhar, vocês vão perguntar assim, como que Kardec fez esse livro dos Espíritos? Letra por letra. Né? Olha a grossura, gente, do que é, quantas questões, quantas perguntas tem ali, uma por uma, letra por letra, palavra por palavra, para formar as frases de um espírito inteligentíssimo. Porque quando a gente olha o Pentateuco, né, ele me ligou. Todos os livros estão ligados palavras por palavras, como num ciclo, gente. Num contexto de uma aula que a gente dá na escola, uma está ligada com a outra. Os evangelhos estão ligados dentro da ciência, da filosofia. Tá? Quando nós vamos analisar o Cristo era um biólogo, ele era um geógrafo, ele era um cientista, ele era um doutor. E aí dá para vocês terem uma ideia que o Kardec ele absorveu tudo isso e olha o que ele fez dentro dessa obra codificando. O que é codificar? Ele colocou de forma mais clara, concisa e mais prática para que nós, na hora que lêssemos, compreendêssemos. Então veio numa época certa, porque nós já tínhamos condições. E olha, gente, Kardec sofreu e muito. Não foi pouco. O Chico, então, tá? O Chico, o trabalho que ele efetuou, aí vocês vão entender a minha fala, de estar lá, a letra na psicografia era igual do espírito desencarnado, né? De quando ele estava encarnado. Aí dá para vocês terem uma ideia, a grandiosidade, o que essa doutrina está trazendo para nós. E o que eu tenho que estudar para melhorar e compreender isso. E os espíritos também, do outro lado, falaram, peraí, a coisa vai mais além, eu quero. Tá? Eu quero compreender isso. Porque o Cristo, naquela época, gente, quando ele falar, né, que nem ele do Zaqueu, ali na casa do Zaqueu, ou quando ele fala, né, pô, vende tudo que tens e me segue. É difícil. Aí a gente vai querer que a gente mude. Se um encarnado para compreender isso, imagina o espírito que está do outro lado, que precisa hoje, para que eu leia isso e explique para ele a condição que ele está inserido, para que ele entenda. Tá? Bom, assim não é a cesta que se torna, ela não passa de um instrumento, né? Manejado por uma inteligência.
não passa realmente de uma lapiseira, de um apêndice. Ela é só ali, mas quem que é a inteligência que está atuando? É o espírito, tá? Que está atuando ali. Suprima-se esse intermediário, coloque-se o lápis na mão e o resultado será o mesmo, com um mecanismo mais simples, pois que o médio escreve como faz as condições ordinárias. De sorte que toda pessoa que escreve com o concurso de uma prancheta ou qualquer outro pode escrever diretamente. Dos dois lados, tá? Tanto o médium, né? Então, não é o lápis, há uma inteligência que age ali, né? E vai acontecer a coisa. De todos os meios de comunicação, a escrita manual, que alguns denominam escrita involuntária, é sem contestação a mais simples, a mais fácil e a mais cômoda, porque nenhum preparativo exige e se presta com uma escrita corrente aos maiores desenvolvimentos. Seria mais ou menos assim para a gente entender. O espírito vai lá, escreve, né? Ele está ali escrevendo, mas outra parte seria na coisa, o médio ali observando ali, psicamente está passando para ele as informações e ele escrevendo ali. Tá? É tipo um filtro, né? É um filtro. Então, a gente precisa entender isso. Dela, tornaremos a falar quando tratarmos dos médiuns, que é isso que ele está falando, que eu já adiantei aí, tá? Aí que entra o animismo, tá? Tem tudo isso para a gente estar analisando. Então, nos primeiros tempos das manifestações, quando ainda ninguém tinha sobre o assunto ideias muitos escritos foram publicados com esse tipo, comunicações de uma mesa, de uma cesta. Quer dizer, era a mesa, era a cesta, não tinha. Porque Kardec, quando ele fez todas as observações necessárias do fenômeno lá, falou, bom, eu fiz analisei tudo. Então, há alguma coisa a mais, tá? Mas quando as pessoas falavam, é a mesa que está escrevendo, mas a mesa não é inteligente. É o lápis não é inteligente, tá? Então, por isso que usava essas comunicações de uma mesa, né? De uma cesta, de uma prancheta, etc. Hoje, bem se percebe que tais expressões têm próprias ou errôneas. Abstração feita do caráter pouco sério que revelam. Efetivamente, como acabamos de ver, as mesas, pranchetas e cestas não são mais do que instrumentos ininteligentes, embora animados por instante de uma vida fictícia que nada pode comunicar por si mesmo. Dizer o contrário é tomar o efeito pela causa, o instrumento pelo princípio. For o mesmo que um autor declara no título da sua obra, tê-la escrito com uma pena metálica ou com a pena de pato. Esses instrumentos, ao demais, não são exclusivos. Conhecemos alguém que, em vez de cesta peão, que acima descrevemos, se servia de um funil, tá? Em cujo gargalo introduziu o lápis. Olha lá. Ter-se, então, podido receber comunicações de um funil. Vocês estão entendendo o que ele está falando? O funil que está... São instrumentos, tá? Mas, na verdade, toda a espiritualidade usou todo esse processo para chegar aqui. Quando eu fui levado uma vez lá para ver, falaram assim, vamos lá na casa, lá tem um povo aí que se reuniu, eles falavam o guia do copo. O guia do copo. Aí colocava aquela letra ali embaixo, a gente colocava o dedo, né? E o copo se movimentava, mas falava o guia do copo. E aí falava assim, né? A médium chegou e falou assim, tem um na mesa que não está acreditando. Eu peguei, levantei a mão, sou eu. Para mim isso aí, não estou entendendo. Ela falou, então firma o pensamento. Então tá bom, vou firmar o pensamento. Quando eu firmei o pensamento, e aí o copo começou a andar, mas as perguntas que eles faziam e as letras aonde ele iam, as palavras, né, iam escrevendo, era coisa que não tinha nada a ver. Aí vocês tiram as conclusões, porque o livro dos médiuns tá trazendo para que nós tenhamos as nossas conclusões acerca de como foi esse processo da mediunidade para chegar até hoje. A coisa é muito mais séria do que a gente imagina. Mas muito, tá? Muito. Então, teria então podido receber
comunicação do infinito do mesmo modo que uma caçarola ou de uma saladeira. Se elas são obtidas por meio de pancadas com a cadeira, uma bengala, já não há a mesa falante, mas uma cadeira ou uma bengala falante. O que importa se conheça não é a natureza do instrumento, e sim o modo de obtenção, tá? Se a comunicação vem por meio da escrita, qualquer que seja o aparelho que sustenta o lápis, o que há para nós é psicografia, tipologia. Se por meio de pancadas tomamos o espiritismo as proporções de uma ciência indispensável que se lhe torne uma linguagem científica. Então, gente, olha aí as observações que tem que se fazer. Tá? A coisa é mais séria do que a gente imagina. Tá? É muito sério. E se a gente não estudar o livro dos médiuns, não estudar a doutrina dos espíritos, não buscar a parte científica, tá? Eu vou crer, eu não vou analisar, tá? E é preciso tomar muito cuidado, buscar o equilíbrio. É nessa condição que a doutrina vem trazer esclarecimento. Não é lá bater em cima aí, né? E não é esse ponto. É buscar a condição ali. Ah, eu errei aqui, eu preciso mudar isso aqui, né? Eu preciso fazer as outras. E Kardec foi fazendo isso, tá? Ele foi fazendo tendo esse bom senso. E hoje, muitas vezes, se a gente for pela crítica, né? Por isso que a gente, quando vai estudar aí o livro dos médiuns, tem que prestar bastante atenção, porque nós temos livros que falam, né, das observações que se faz dentro de um trabalho mediúnico, seja ela de psicografia, né? A tipologia hoje não tem as pancadas, não tem, né? Então há outros meios, tá? Eu mesmo, quando eu vi vários fenômenos físicos, né? Minha mãe, né? Minha irmã quase não percebeu, mas eu e minha mãe, eu já era um pouquinho mais, a gente sabia, né? Eu tinha um pouco de medo, né, na época, mas houve muitos fenômenos físicos, né, que estavam ligados à nossa vida e nós não entendíamos. Talvez seja isso que quando, né, eu convivi muito com comunicação com os espíritos da minha mãe, eu perguntava muitas coisas para os espíritos e para o médium não sabia. Quando eu encontrei a doutrina espírita com 25, 26 anos, eu falei, por que eu não descobri isso antes? Tá? Ao invés de atacar, eu comecei a questionar. Meu pai, ele dava risada, atacava, falava, né? Ele não acreditava naquilo. E aí eu tinha medo na época, né? Porque eu via aquelas coisas ali, eu não entendia, ele falava, tinha coisa que ele falava, minha avó também falava dessas coisas, eu não entendia o que era aquilo. Hoje, a doutrina dos espíritos está trazendo todas as informações, tá? E aí vocês vão ver, né, que tem várias escalas dos espíritos que se usam, né, dessas para afetar o encarnado e o médium despreparado com relação a isso. Por isso que tem que estudar a doutrina, por isso que é preciso um grupo coeso, né? E ali esse grupo ser chamado a atenção no estudo e ver da responsabilidade que tem, tá? E aí, para você entender o Eurípides Barçanufo mesmo, naquele tempo ele ganhou a Bíblia, ninguém dava a Bíblia, ele foi estudar a Bíblia, né, se apegou a algumas partes, e aí depois ele foi chamado a ter onde tinha trabalhos mediúnicos, e ele também teve contato, e olha lá os espíritos que ele recebeu lá, né? Todos esses espíritos aí que acompanharam Kardec, na época, deu comunicação com ele. E o Chico falava que Eurípides era um espírito muito evoluído e que fazia parte, né, dessa equipe, né, que estava aí na codificação assessorando Kardec, né? E aí a gente vê no Evangelho que o próprio Cristo está na hora que estava, né, Kardec ali fazendo todas as anotações e codificando, quem estava junto com Kardec, o próprio Cristo. Sem contar espíritos de alta envergadura,
né? A irmã Sidufo mesmo, que era a médium principal dele, ela mesmo relatava para ele que os espíritos eram de alta envergadura que estava com ele, né? E aí a gente vê o Eurípides Barçanufo, que foi antes do Chico, né? Depois veio o Chico e muitos outros, sem contar os que estão no anonimato aí, que a gente nem conhece, e outros que vieram em outras religiões e fazem um trabalho maravilhoso, né? Aí dentro da doutrina. E aí o que a gente tem que ver, nós não conseguimos ver e saber da evolução de cada um, nem eu sei, né? Ninguém sabe, não é, a evolução não está ali no saber, está ali na questão da moralização, dos princípios de amor e caridade exercido, né, pelo Espírito, na vivência, né, do Evangelho, não na leitura, mas na vivência de tudo aquilo que nós estamos falando. E aí vocês vão perceber que toda essa estruturação que Kardec está trazendo dentro do Livro dos Médiuns, a condição dada a cada um de nós foi aquilo que Kardec coloca lá, né, que foi questionado qual é a característica do espírita, do bom espírita. Aí ele foi lá, os espíritos respondem, aquele que domina as suas imperfeições, que trabalha sobre isso. Então, quer dizer, não tem ninguém santo aqui, não tem ninguém melhor do que o outro, todos nós somos aprendizes do Evangelho. Então, quando olha, os espíritos estão olhando para nós, nos assessorando e tudo, os espíritos que estão do outro lado também estão vendo, né, estão nos enxergando e compreendendo. Isso é gradativo, o progresso não dá saltos, e a espiritualidade sabe disso. Um dos pontos que me veio muito de médiuns que a gente trabalhou, e os espíritos passavam que o espírito voltava para o plano espiritual, que nós trabalhamos junto em trabalhos mediúnicos e estudo, o espírito não parava, né? Eu falei, mas que tipo de trabalho é esse que se faz? São trabalhos de orientação, de assistir esses espíritos que estão na carne, aonde eles agem. Os espíritos falam para mim assim, nós falamos com você muitas coisas, mas você não nos ouve. Então, os espíritos têm várias formas de falar conosco, né? E aí vem aquela questão do Livro dos Espíritos. Qual a ação dos espíritos sobre nós? Muito mais do que vocês imaginam. Somos nós que vos dirigimos. Então, aí a gente dá para ter noção do grau, né, que essa doutrina está trazendo de informações para nós. Mas é muita coisa, gente. Precisa estudar. Nós precisamos evoluir. E a evolução só vai vir se eu conhecer, se eu estudar. Eu estudo, eu evoluo, o que vai acontecer com os espíritos? Também vão evoluir. Que Jesus possa nos envolver, nos abençoar, envolver a nossa irmã, que hoje não esteve conosco, mas que por pensamento, nós sabemos que a espiritualidade está envolvendo não só ela, mas todos aqueles que estão lá no hospital, precisando de ajuda e de amparo. Não só ela, como todos os familiares. Que Jesus nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja.